Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e uma notícia bombástica hoje. A Pro League fez um convite especial para o Flex Lewis competir o Mr. Olympia e ele aceitou. Então, tá confirmada a volta do Flex Lewis nos palcos da Open, dessa vez no Mr. Olympia 2020. Vamos ver agora o que isso traz de bom, o que isso traz de ruim, quais as implicações disso para a Pro League e para a Open. E antes de começar o vídeo, rapidamente eu quero agradecer a Dragon Pharma, que é patrocinador do nosso canal. Produtos de extrema qualidade. Também quero convidar vocês a conhecer o Dragoncast, que é o podcast Dragon Pharma. Eu sou o host, toda semana eu recebo o pessoal da Dragon Pharma por lá. Bate-papos super descontraídos, cheios de informação. E também tem o blog Dragon Pharma, eu sou editor-chefe e eu escrevo artigos lá, são postados 2 ou 3 artigos toda semana sem falta. E eu recebi hoje pelo correio uma caixinha Dragon Pharma, é sempre bom quando chega o produto. Vamos ver aqui o que chegou pra mim, o que eu recebi. Olha só, vamos abrir aqui a caixa. Sempre legal, né? Abrir caixa, abrir as coisas. Vamos ver aqui o que veio pra mim dessa vez. Veio ATP Force, um ATP Force, mais um, não fico sem. É um produto à base de creatina, tem 5 gramas de creatina por dose, tem betaína também e taurina. Produto excelente. E tem o meu preferido pré-treino, Mr. Vance. Na verdade vieram 2 Mr. Vance, porque também não fico sem. Não treino mais sem Mr. Vance, é um negócio fenomenal. É um pré-treino. Deixa eu fechar essa caixa aqui. A Dragon tem 2 pré-treinos. Tem o Venom, que é um pré-treino muito mais focado em estimulantes. Ele é forte, deixa muito louco. É muito legal para fazer treinos pesados, mas eu não gosto muito de usar ele com frequência. O que eu uso muito mesmo é o Mr. Vance. Deixa eu pôr aqui no foco. Aí. Porque é um pré-treino focado em vasodilatação. Ele tem 6 gramas de citrulina malato por dose. A citrulina é um dos principais componentes do pump. Ela gera muito mais efeito do que a arginina. Quando a gente consome a arginina, ela passa por diversos processos ali de absorção até que ela chegue no sangue. Ela já foi, grande parte foi perdida no processo. A citrulina já é absorvida diretamente do intestino, direto para o sangue. E altas concentrações de citrulina geram altas concentrações de arginina no sangue. Então, as concentrações de arginina no sangue são muito maiores quando a gente toma citrulina. 6 gramas de citrulina, que é a dose aqui do Mr. Vance, proporcionam muito mais arginina do que tomando a arginina pura, e isso proporciona um pump fenomenal. Também tem glicerol monoestearato, que é um glicerol na forma de pó super estável. O glicerol, ele puxa água para o músculo, ele hiperidrata o músculo. Então na questão do pump, ele é indispensável. Quem já tomou já percebe, o pump dói de tanto inchaço e tanto pump que dá, de tanto líquido que vai para lá, a musculatura fica empedrada, fica dura. E além disso tem uma dose grande também de betaína e agmatina, que também ajudam na hidratação muscular, também ajudam nesse lance de tirar a água do meio e jogar a água para o músculo e mandar mais fluxo sanguíneo para aquela região treinada. E também tem uma dose muito boa de betalanina. A betalanina se transforma em carnosina no nosso organismo e a carnosina faz o efeito de tampão. Então ela evita que o ácido lático se acumule no músculo durante uma série, então ela retarda a fadiga, te permite treinar, fazer séries mais longas ou levar as séries a um limite maior ou usar mais carga. E para fechar a conta a gente tem cafeína e aerogerenses, que são 2 estimulantes bem legais. Não é um pré-treino que tá um super estímulo, vai deixar ligado, louco, sem dormir, mas é um pré-treino que vai te dar um estímulo muito bom e vai te dar um pump, uma vasodilatação fenomenal que você nunca viu. Não fico sem. E a história do Flex Lewis é a seguinte: ele parou de competir em 2018 e falou que se aposentaria da 212, que tiraria um tempo, 1 ano ou 2 talvez, de férias para conseguir colocar um volume que ele achasse necessário e adequado para poder competir na Open. Ele falou o seguinte na época: só vou competir na Open se eu entender que eu serei competitivo. Não quero competir para ser mais um. Se eu entender que eu tenho chance de ganhar títulos, eu vou competir na Open, senão eu vou parar de competir. E ele tem feito aí uma evolução grande de volume. Era óbvio para todo mundo que ele ia competir em algum momento dentro da Pro League, dentro da Open novamente. Muito se perguntava, tinha uma dúvida pairando no ar há muito tempo, sempre foi perguntado isso nesse período, se ele teria a vaga vitalícia para competir na Open. Porque é o seguinte, todo campeão do Mr. Olympia
qualquer categoria. Ele tem vaga vitalícia para o Mr. Olympia. Então, se o Ronnie Coleman decidir meter uma ação e competir de novo, ele pode competir. Se o Jay Cutler quiser competir de novo no Olympia, ele pode competir. Se o Phil quiser, ele pode. Se o Sean Roden quiser, nem se ele quiser ele pode por enquanto, mas ele espera que ele volte. Mas essa vaga vitalícia, muito se perguntava, só vale para a mesma categoria. Então o Jay Cutler ganhou o Mr. Olympia na Open, só pode competir vitaliciamente na Open. Se ele quiser competir na 212, na Men's Physique, ele tem que se qualificar para isso. E isso vale para o Flex Lewis, ganhou 7 vezes a 212 no Olympia, tem vaga vitalícia pro Mr. Olympia 212, mas não tem, teoricamente, vaga para competir na Open. Mas a Pro League resolveu esse problema e convidou ele para a Open. E hoje foi anunciado pelo NPC News Online no Instagram esse convite. O Flex aceitou, logicamente, por isso que anunciaram, e está marcado o retorno do Flex Lewis para os palcos setembro de 2020 no Mr. Olympia. É lógico que a presença dele traz um marketing para o evento, traz uma grandeza para o evento, vai ser um ano bem contrastante com o ano passado. A gente provavelmente vai ter a volta do Phil Heath nos palcos, a volta do Big Ramy no Olympia, a gente vai ter Brandon Curry defendendo o título, a gente vai ter o Bonac brigando para ganhar o título. Não aconteceu o Arnold, mas vamos supondo que ele vence o Arnold, ele vem babando para brigar por esse título contra o Brandon Curry, Phil Heath e companhia. Tem muita coisa para acontecer, tem aquele negócio, Rad Chopin vem ou não vem, então, sem dúvida, isso torna o Mr. Olympia muito mais atrativo, mas o grande questionamento que fica é certo isso? É certo convidar um cara? É o convite especial ainda, é certo? Antes de falar sobre isso, vamos ler a postagem e ver alguns detalhes da nota que o NPC News Online soltou hoje de manhã falando sobre a volta do Flex Lewis para os palcos. A gente está aqui no perfil do NPC News Online. Tem essa postagem que foi feita hoje que fala: o Flex Lewis aceita o convite especial para o Olympia. É oficial, depois de meses de especulação, tudo foi confirmado. O Flex Lewis voltará ao palco do Olympia esse ano na perseguição pelo título mais importante do bodybuilding. Depois de ganhar 7 títulos consecutivos na 212, seguido de um ano fora das competições, o Flex agora está focado a se tornar o 16º vencedor do Mr. Olympia na sua história de 56 anos. Aqui também continuando, o diretor do Olympia, Dan Salomon, adiciona: o mundo do bodybuilding tem esperado um tempão por isso. O Flex é um dos bodybuilders mais populares do mundo ou do planeta, e a gente mal pode esperar para ver como o físico dele ficará no palco sem limitações de peso. E embaixo eles continuam: de acordo com as regras da FBB Pro, um atleta precisa se qualificar para garantir vaga no Mr. Olympia. No caso do Flex, as suas vitórias prévias na categoria 212 não o qualificam para o evento. Entretanto, o presidente da Pro League, Jim Manion, abriu o caminho para ele. Com 7 vitórias na categoria 212, a situação do Flex é única e a gente sentiu que um convite especial é apropriado, explica Manion. E aí a gente começa a discutir os prós e contras. O Flex Lewis é um dos caras mais populares do mundo? Sim, com toda a certeza. O Flex Lewis é competitivo ainda, mesmo na Open? Com toda a certeza. O terceiro lugar do Rad Chopin em 2019 mostra isso. Embora a gente tenha que pensar que Phil Heath não estava no palco e Big Ramy não estavam no palco. Provavelmente esses caras com 90% ou um pouco mais do que isso de sua condição superariam o Rad Chopin e ele cairia para 5º lugar, talvez. Tem toda aquela coisa, quem é melhor, Rad Chopin ou Flex Lewis? Se o Rad Chopin ficou em terceiro, o Flex poderia ficar na frente? Em teoria, sim. Em teoria, ele poderia ficar na frente do Rad Chopin. Em teoria, ele poderia ter ficado em 2º lugar em 2019 no Mr. Olympia. Talvez ele pudesse passar o William Bonac, se ele tivesse bem seco. Talvez, é difícil dizer, é difícil fazer uma comparação desse tipo nesse momento, a essa altura. É difícil saber como que o Flex Lewis vai parecer, vai estar no palco. Na minha página do Instagram, se não me segue ainda, segue lá, @MiguelChaim, eu dei a notícia hoje cedinho. E o Ricardo Panaim comentou lá e fez colocações bem pertinentes, na minha opinião. Tá aqui a postagem. E aqui tá, logo aqui em primeiro, a postagem do Panaim. Ele falou: legal para o marketing, assistimos tal, mas nos últimos shows que ele fez na 212 não estava muito bem condicionado. Mais cheio na Open
é um tiro no pé. O que o Panahin quis dizer aqui é o seguinte, que ele tem que chegar, ele não pode pensar em volume na Open, ele tem que chegar um pouquinho maior, obviamente, mas ele não pode entrar no jogo do volume, ele tem que chegar seco no talo, muito seco, muito hard, muito rígido, e eu concordo totalmente com isso. Se ele quiser chegar maior e abrir mão dos cortes um pouquinho para chegar um pouco maior, é realmente um tiro no pé e ele vai se dar mal. Aí o Panahin ainda comenta aqui sobre o comentário que fizeram que os caras da Open estão cada vez menos condicionados, não faria muita diferença. Ele fala, foi algo que eu fiquei impressionado no backstage do Olympia. Os pesados, que são os caras da Open, de uma maneira geral, com a pele muito grossa. O meu receio é o Flex entrar mais cheio, já que não vinha bem condicionado a alguns shows. E outra, é muito difícil o atleta subir da 212 e ter sucesso, pela estrutura. A maioria acabou voltando. E eu concordo com o Panahin, a estrutura dos caras da 212 ele é menor geralmente. O cara tem que pôr muito volume e perde as linhas. Aí as qualidades que ele poderia ter no 212, ele tem que abrir mão na Open, e ele não tem nenhuma coisa nem outra, e acaba piorando. O Rad Chopin teve um certo sucesso? Teve um certo sucesso. Por quê? Foi um Olympia, de certa forma, vazio. Ele teve a sorte de Phil Heath e Big Ramy não estarem lá e de alguns outros caras não estarem também 100%. Mas vamos supor, se o Dexter chega um pouco melhor, se, sei lá, o Cedric chega um pouco melhor, o Rad iria caindo. Então, esse terceiro lugar do Rad não quer dizer que ele não mereça, que ele foi ruim, também não entendam mal, mas foi uma questão de ocasião. Dificilmente, talvez, esse terceiro lugar do Rad na Open se repetiria. E dificilmente a gente volta a ver o Rad na Open. A minha aposta é que ele volta para 212 e se ele conseguir entrar nos Estados Unidos, ele volta para dominar. A outra questão que a gente fica se perguntando agora é a seguinte, e esse convite? Isso é legal ou não é? É legal ver o Flex no palco? É legal. Mas, gente, por que dar o convite? Na minha opinião, e eu já pensei diferente disso, eu mudei a minha opinião depois de muito refletir. Até alguns anos atrás eu tinha opinião de que sim, o convite especial é legal, é válido, vale a pena ter alguns caras. Hoje eu acho que não é. Hoje, com a Pro League se profissionalizando cada vez mais, tentando levar o nível do esporte a um nível mais alto, a ser mais mainstream, a ser reconhecido realmente como esporte, a ter portas abertas, mais dinheiro entrando, empresas maiores. Vejam só o alvoroço que teve esse show do The Rock, todo mundo falou que a Ford ia patrocinar, que a Under Armour ia patrocinar. Esse tipo de empresa vai patrocinar quando o esporte for realmente organizado e mais claro, na minha opinião, obviamente. Então, esse tipo de norma hoje em dia, isso caía bem lá nos anos 90, comecinho dos anos 2000, quando o Joe Hader era o dono, e realmente era o dono da federação. E ele podia fazer o que ele quisesse ali dentro. Ele tinha seus preferidos, tinha os caras, fazia um convite ou outro, a gente tinha menos shows, então as chances de qualificação eram menores naquela época, porque tinha menos shows. Às vezes o cara perdia um time ali e não conseguia classificar. Mesmo assim, eram casos raros de um convite. Agora, todo ano tem um convite. Cada hora é uma coisa. Convidaram o Cedric McMillan ano passado. Pensando bem hoje, fazendo um exercício de reflexão, não foi legal. Por que convidaram o Cedric e não convidaram o Big Ramy, então? O Big Ramy merecia menos por não ser militar? Por que não convidaram o Yain Valier, que competiu pra caramba e não conseguiu a vaga, ficou por poucos pontos? Eu acho que isso acaba beirando uma injustiça. Eu acho que não deveria existir um caso especial, não deveria existir uma situação especial para isso. E outra coisa, o Jim Manion, é claro que tudo evolui, mas a direção da Pro League precisa evoluir. A gente tem caras novos aí, a gente tem o Tarek, o Tamer Al-Guindi, a gente tem o Tyler Manion, que é o neto do Jim Manion, um menino mais novo. Tem gente nova entrando, gente com a cabeça mais aberta, pensando de uma maneira mais aberta nisso. Quando ele deixar o cargo, quando ele deixar de ter um poder muito grande ali, e esses caras assumirem, eu acho que o bodybuilding tende a dar uma deslanchada muito grande nesse sentido, de deixar o negócio um pouco mais claro e objetivo. Já que vamos convidar, você acha que eles não sabiam disso, decidiram essa semana? Não, isso aí já tem essa ideia de convidar o Flex há muito tempo. Por quê? Porque o Flex não vai competir em show nenhum antes do Mr. Olympia. O Flex vai fazer sua reestreia no Mr. Olympia. Imagina o tanto de ingresso que isso vai vender, o tanto de marketing que isso não vai gerar. É importante para o Olympia, é um negócio, é importante para o esporte. Joia! Vamos dar uma vaga para o Flex? Faz o seguinte, muda a regra. Lá atrás, quando ele mudou, ninguém ia saber. Muda. Todos os caras campeões do Mr. Olympia têm vaga vitalícia para qualquer categoria. E aí, dane-se, ninguém ia falar nada.
ia ficar uma coisa normal, ia ser muito mais sutil. Pra mim, esse tipo de coisa tira um pouco a credibilidade do bodybuilding como esporte, como organização. Eu preferia ver as coisas mais claras, mais simples, mais objetivas. Classificou, vai. E outra, o Flex poderia competir em qualquer show aí e ganhar vaga. Você acha que ele não, o lance é, ele não teria uma vaga garantida? Teria. É claro que eles não querem que ele mostre o físico antes, que eles querem ter essa coisa de como ele vai estar no Mr. Olympia, vai ser muito legal, com toda certeza vai. Mas, já que era assim, era só ter mudado a regra. Falar que todo Mr. Olympia tem vaga. Acabou, não teria problema, não teria discussão. Mas enfim, é assim, as coisas são como elas são. O grande lance, eu acho que a gente tem que tirar as coisas boas da notícia e tirar as coisas boas da situação, que é a seguinte: vamos ter um grande atleta de alto nível voltando a competir esse ano e vai ser muito legal de ver o Flex de volta aos palcos, vai ser legal de ver o Flex de volta dentro da Open, ver como que ele vai se arranjar dentro desse negócio, vai ser legal ver o Olympia voltando a ter caras competitivos, é uma coisa interessante. Se ele virar mais seco, mais cheio, mais murcho, mais cortado, maior, isso é uma coisa que o tempo vai dizer. Até ele não pôr o pé no palco, tudo vai ser especulação. A gente vai especular, é óbvio que a gente quer especular, a gente quer discutir a respeito. Eu acho uma coisa super interessante discutir as possibilidades que existem dentro de um contexto, de uma história, e isso cria uma expectativa muito legal, muito boa. Então é isso, o Flex está convidado, vai voltar a competir. A gente deve ver o Hadi Chopin voltando para 212. A gente tem caras da Classic como o George Peterson e o Keone Pearson indo para 212. Então todas as categorias vão estar bem competitivas, vão estar com coisas novas acontecendo, com histórias e enredos novos acontecendo. 2020 é um ano que vai ser bem interessante e bem emocionante para o bodybuilding. Quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!